Bom dia a todos e bom dia também àqueles que nos assistem pela TV Harmonia. De alguma forma eles também estão presentes nesse momento, né? E é interessante que quando eu planejei a palestra, eu planejei encerrar exatamente com a leitura que ele fez. E quando eu cheguei aqui fui surpreendida porque ele leu o capítulo e escolheu justamente esta passagem. E aí nós fizemos uma pequena inversão. Vamos começar pela passagem de São Paulo. É um texto muito bonito. E ele fala de coisas importantíssimas, né? Porque ele começa dizendo assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse caridade, eu nada seria. E a gente fica imaginando como alguém pode chegar a esse ponto, ter tanto conhecimento que possa falar a língua dos anjos e não seja capaz de ter caridade. E não seja capaz de fazer disso um ato de caridade. Também ele diz que pode dar o corpo para ser queimado vivo e ainda assim não ser por caridade. E a gente novamente se pergunta como alguém pode oferecer um bem tão precioso como a própria vida e não ser por caridade. E a gente lembra, né? Temos os homens bombas, temos as pessoas que por fanatismo, por ignorância também, são capazes de destruir o próximo, são capazes de fazer mal às pessoas, são capazes de atos impiedosos. E ainda assim acreditam que estão fazendo isso por Deus, como se Deus pudesse ser separado do indivíduo, como se cada pessoa que existisse no universo não fosse também uma criação divina, seja lá em que estágio evolutivo esse ser esteja, como se Deus fosse um pai que distinguisse seus filhos. Esse eu amo, esse eu não amo. Esse faz o que eu quero, por isso eu amo esse. Esse não faz o que eu quero, por isso eu não amo. Nós que somos pais, somos tão humanos, temos nossos defeitos, somos capazes de continuar amando um filho, apesar dele escolher caminhos difíceis. Somos capazes de continuar tentando, de orar, de procurar ajuda médica, de investir em orações, de tudo que pudermos para recuperar esse filho. Como que Deus, que amou, que criou todos nós, vai deixar de amar um filho porque ele está no momento equivocado, porque a ignorância é mais forte do que o amor, porque ele cometeu erros graves? Isso não existe. E São Paulo é bem claro nesse ponto, porque o mais importante, sem dúvida, é a caridade. É essa capacidade que a gente tem e que deve desenvolver sempre de poder amar o outro. Isso é caridade. E nós vemos que no Espiritismo, este capítulo todo, tem um título de Fora da caridade não há salvação. E a gente fica se perguntando, fora da caridade não há salvação é uma afirmação profunda. E, na verdade, é uma afirmação também pontual. Porque nós já ouvimos, em alguns momentos, fora da igreja não há salvação. E nós observamos que muitas religiões, por equívoco, elas concluem que fora da igreja deles, ninguém se salva. Que fora daquela prática, daquela forma de ver a Deus, daquela forma de cultuar a Deus, não é possível se salvar. Mas o Espiritismo não vai dizer isso. Ele vai dizer que fora da caridade não há salvação. Então ele já começa seguindo como seu parâmetro mais importante a caridade e o amor. Porque ele vai dizer assim, não é a religião que vai definir se você será salvo. Não são as práticas exteriores que vai definir a sua salvação. Não, é a caridade. E dizendo que é a caridade, ele irmana todos nós. Para todos nós é possível, não há separação. Eu posso ser budista, eu posso ser espírita, eu posso ser católica, eu posso ser adventista. Quantas inúmeras religiões tiver, eu posso não ter religião alguma. Mas se eu tiver caridade, eu serei salvo. Porque a caridade é mais importante. E se formos honestos, nós veremos que de alguma forma a maioria das religiões ensina a caridade. Até mesmo religiões distantes do nosso entendimento, no sentido de que somos um povo ocidental, como o budismo, nós vamos ver também a prática da caridade. Pode mudar a forma, mas todas as religiões estão sempre despertando em nós a necessidade de ajudar o outro.
Então, fora da caridade, nos faz todos nós irmãos. Não importa a nossa religião, não importa a nossa forma de crer. E a gente também se pergunta, que salvação é essa? Salvar do quê? Salvar quem? E a primeira pergunta. Mas antes, a gente precisa entender que como é a caridade que salva, nós não podemos mais colocar nas mãos do outro, nem colocar em nenhuma religião a responsabilidade sobre a nossa salvação. Só nós somos responsáveis, porque se é a caridade, significa que é um ato que eu devo praticar. Então não vai me adiantar fazer comunhão, não vai me adiantar tomar passes, não vai me adiantar fazer trabalhos desobsessivos ou qualquer prática religiosa, se eu mesma não me empenhar na minha transformação. Se eu mesma não compreender que a minha dor, o meu sofrimento, a minha alegria e a minha paz são minha responsabilidade. Fui eu que criei dessa forma essa experiência. Claro que se há sofrimento, sabemos que há ignorância, mas somos nós que temos que ter consciência da nossa ignorância e trabalharmos para deixarmos de sermos ignorantes. E aí, as religiões podem ajudar muito, e o Espiritismo, que traz toda uma complexidade de entendimento, de raciocínio, que aceita o livre-arbítrio, que estimula a reflexão, também vai ser de grande apoio, porque eles nos vão oferecer várias possibilidades para que a gente trilhe o caminho da caridade, porque é o caminho que nos leva a Deus. E por que nos leva a Deus? Porque o caminho cristão foi aquele que nós aprendemos com Cristo. Podem existir outros métodos e outras formas, mas o Espiritismo é uma religião cristã. Ela se baseia no conhecimento, no entendimento, em tudo que se refere a Jesus Cristo. Em sendo cristã, o caminho é, sem sombra de dúvidas, para a salvação, é a caridade. E aí a gente também tem que se perguntar, mas salvar do quê? Do que é que eu vou ser salvo? A promessa de salvação pode também me deixar desorientado. Salvar de quê? E normalmente, como nós gostamos de projetar nos outros e nas coisas as nossas dificuldades, a gente pode achar que é nos salvar de um mundo injusto, que é nos salvar de uma pessoa cruel, que é nos salvar da morte, das coisas difíceis. E na verdade não é. Nós vamos nos salvar de nós mesmos. Essa é a promessa de Jesus. Nos salvar da nossa ignorância, nos salvar da nossa intolerância, nos salvar do nosso egoísmo, do nosso orgulho, nos salvar da nossa infelicidade, nos salvar da nossa pouca fé, nos salvar do nosso pouco conhecimento. É disso que nós vamos ser salvos, porque essa salvação vai liberar em nós a nossa realidade espiritual. E em liberando a nossa realidade espiritual, todas as coisas nos serão dadas. Porque Jesus disse, procure antes o reino dos céus, e o resto vos será acrescentado. Então a questão das necessidades reais, elas não são um empecilho para aquele que procura Deus, para aquele que procura o amor. É uma necessidade primeira estar procurando a caridade. E numa passagem, Jesus, nesse mesmo capítulo, ele vai falar sobre a caridade contando uma parábola, que é muito interessante, porque a gente se pergunta também, para que essa caridade? Qual é o objetivo dela, né? Vai salvar-me, é claro, mas em me salvando, para que mesmo? Só para isso, para me salvar? E aí Jesus vai contar uma história, né, que está aqui no Evangelho, uma parábola, onde ele conta o seguinte, que ele havia, o Senhor estava lá decidindo, me permitam falar assim, porque não dá, é muito longa para eu saber todas as palavras, estava separando quem ia para o reino dos céus e quem não ia para o reino dos céus. Então ele avisava, aqueles que, estes daqui irão para o reino dos céus. Por quê? Aí ele dizia, porque eu tive fome e me deste de comer, porque eu tive sede e me deste de beber, porque eu estava nu e me vestistes, porque eu estive doente e me visitastes, porque eu estive preso e foste me ver.
Então, a simplicidade com que Jesus define a caridade. Nós observamos que todas essas são necessidades muito humanas e muito básicas. Umas físicas, outras psicológicas, mas são necessidades básicas. Quando alguém está com fome, não pode fazer muita coisa, não pode pensar nem sequer na sua próprio processo evolutivo, não pode pensar no outro, está limitado, prisioneiro, não tem como lidar com seu instinto, a sua necessidade de preservar a sua vida. Então esse ser precisa ser alimentado. Quando alguém está com sede, sede também é uma necessidade básica, a pessoa pode morrer por ficar muito tempo com sede. Então ele fala de coisas importantes, estar nu e ser vestido, e também das questões psicológicas. Quando nós estamos doentes, como valorizamos a visita de alguém? Como valorizamos poder conversar com alguém, poder contar a nossa dor, a nossa dificuldade, o nosso sofrimento? Como é bom ser ouvido, ser compreendido, poder partilhar nossa angústia e receber do outro o amor de volta, o consolo, o otimismo, a esperança. E quando cometemos um erro grave, no caso com um crime, por exemplo, mas qualquer erro, nós precisamos saber que existe alguém que ainda assim aposta em nós. Que apesar de todo o nosso equívoco, de toda a nossa ignorância, nós contamos com pelo menos uma pessoa que acredita que é possível que nós nos tornemos melhores. Essa é a visita aos presos. Essa é a visita àqueles que estão segregados socialmente por causa da sua perversidade. Então Jesus é muito claro. Essa é a parte básica da caridade. É poder estar disponível a servir o outro para lhe dar novamente uma chance, porque todas essas circunstâncias são circunstâncias em que eu dou uma chance ao outro. E aí, continuando a parábola, ele manda que os demais sejam afastados, porque eles não deram de comer, não deram de beber, né? Esteve preso e não foi visitar, esteve doente também não foi visitar. E eles perguntam, quando foi que nós fizemos isso com você? Quando foi que o Senhor, nosso Senhor, nós te deixamos com fome, com sede? E aí Jesus explica uma coisa importante que vai nos levar de volta ao texto de São Paulo sobre a caridade, que é poder aprofundar o entendimento da caridade para além das questões puramente de eu atender a necessidade do outro. Porque aí Jesus vai dizer assim: cada vez que fizeste isso a um destes pequeninos, foi a mim mesmo que fizestes. Então Jesus coloca para a gente o seguinte: o outro sou eu sendo revelado. Quando você deixa alguém com fome, sabendo que aquela pessoa precisa de alimento e não oferece alimento, você está me deixando com fome, está me deixando nu, está me deixando prisioneiro, está me deixando doente. E a gente se pergunta, como isso é possível? Como negar ao outro alguma coisa pode implicar em eu não atender Jesus, ou eu deixar Jesus ao abandono? E aí a gente tem que pensar que Jesus é a nossa representação divina. Jesus é o modelo que nós escolhemos para podermos apreciar a Deus, para podermos entender e compreender o divino. No nosso nível evolutivo, é o melhor de todos os modelos, pelo menos para nós ocidentais. Então ele é a grande representação de Deus dentro de nós. E esse Deus, às vezes, no nosso coração e na nossa alma, ele está como que adormecido, porque nós não cuidamos dele. Ele também padece fome, padece frio porque está nu, porque ele muitas vezes é relegado realmente ao abandono. Cada vez que nós saímos de nós mesmos para atender a necessidade do outro, nós estamos lembrando que somos filhos de Deus. Porque nós estamos novamente alimentando os nossos melhores sentimentos, as nossas melhores esperanças. Nós estamos novamente alimentando a nossa fé. Então estamos alimentando Jesus, estamos cuidando de Jesus em nós mesmos. Ou seja, nós estamos cuidando do nosso processo evolutivo e nos permitindo novamente crescer e nos reconhecermos como seres divinos também, porque somos filhos de Deus. Então a caridade, ela depende muito na sua grandeza do nosso compromisso de estar olhando no outro o nosso próximo. E olhar esse outro como próximo
é mais do que eu estar dando algo a alguém que precisa. Eu estar atendendo as necessidades daquela criatura que é igual a mim, que é meu irmão, que foi criado como eu para a felicidade e para a perfeição. E em cuidando dele, Jesus se revela dentro de mim, porque me mostra o divino naquela experiência. Desperta em mim o que há de melhor em mim. E aí eu posso sim fazer uma caridade. Isso envolve um processo evolutivo. Claro que todo exercício de caridade material apenas, em que o indivíduo não se envolva muito, ainda assim traz muito benefício. E André Luiz, no livro Nosso Lar, quando ele vai conversar com o mentor dele, ele explica: olha, André Luiz, você atendeu várias pessoas, praticou a medicina gratuita, mas com muita má vontade. Você foi constrangido pelas pessoas, para não ficar numa situação ruim, para não acharem você ruim, e aí você foi e fez atendimento gratuito, mas nem olhou para a cara das criaturas, nem se ocupou de quem eram, da sua necessidade. Mas isso lhe trouxe algo, porque dessas pessoas, embora um mínimo, porque nós para sermos reconhecidos é difícil, este mínimo orou muito por você, rezou para que você ficasse bem, continua orando por você, e a oração desse pessoal vai para você. Os ingratos que não souberam nem agradecer, também de alguma forma é contado pelo divino como uma experiência positiva, já que você fez algo. Então você teve intercessão espiritual, ajuda espiritual, algum lenitivo pelo bem que você praticou de má vontade. Agora existe uma diferença. Quando você pratica o bem envolvido, quando você pratica o bem com o desejo de externar o melhor de si mesmo, de alimentar e nutrir esse Deus que está dentro de nós, você aí avança no processo evolutivo. Porque apesar disso, André Luiz foi para o umbral. Porque o conhecimento espiritual, o desenvolvimento espiritual não aconteceu apesar da caridade. Porque ele não deu de si mesmo. Ele deu apenas o gesto automático de oferecer algo a quem não tem. São Pedro, Pedro, o apóstolo, tem um trecho no Evangelho em que ele fala que ele vai passando, saindo do templo, e aí encontra alguém doente junto dele que pede a ele dinheiro. E ele vira, mete a mão nos bolsos e diz: eu não tenho dinheiro nem prata, mas o que tenho, isto te dou. Vai, coloca a mão sobre a cabeça e cura aquele homem. Isso é interessante, porque a gente deve dar do que tem. Muita gente tem dificuldade de compreender que a caridade é muito mais do que a gente costuma imaginar. Os Espíritos nos ensinam que a gente deve se dedicar a meditar sobre a caridade, a compreendê-la nos seus detalhes sutis, que às vezes a gente não consegue compreender. E deve também se colocar como seres filhos de Deus, em quem não é possível não ter algo para dar. Muitas vezes a gente chega diante do outro e diz assim: eu não posso fazer nada, eu não tenho nada para dar. Nunca se coloquem assim. Vamos nos colocar como alguém que sempre tem algo a oferecer. E às vezes é muito menos do que a gente possa imaginar. É claro que o dinheiro é básico, é claro que as coisas concretas são importantes, mas é claro ainda, e mais claro talvez, que o amor é que move todas essas coisas. Então a gente pode sempre sim oferecer ao outro algo de nós. Às vezes é uma palavra amiga, às vezes é o silêncio. Às vezes o outro está no sofrimento, nem ele vê solução, nem a gente vê. O nosso silêncio amoroso, a nossa partilha, com aquele sofrimento, pode ajudar muito o outro. Eu tenho uma experiência pessoal com relação a isso que foi muito importante para mim. Quando meu filho estava na UTI e os médicos se reuniram, que eu não gostava de me reunir com os médicos, porque, é claro, eu queria que meu filho sobrevivesse, e eles só traziam cada vez notícias mais trágicas. E uma das vezes eles fizeram questão que eu estivesse presente, porque descobriram que ele estava com uma bactéria, e aí eles reuniram a família, e os médicos, infectologistas, o diretor médico, etc e tal. E aí disse: mãe, a senhora precisa entender que seu filho está com uma bactéria que ninguém nunca se curou. Nós estamos continuando a medicar ele, ele não reage, mas fique logo sabendo que ninguém nunca se curou dessa bactéria. E eu olhava para ele e não dizia nada. Aí ele falou para mim assim: mas eu preciso que a senhora
entenda. Ele disse, mas eu estou entendendo. Eu preciso que a senhora repita o que eu disse para eu saber que a senhora entendeu. Aí ele disse, eu entendi perfeitamente. Meu filho vai ser a primeira criatura que vai sobreviver a essa bactéria. E aí ele disse assim, a senhora não entendeu, mas é por causa da dor. Mas no meio desses homens que estavam fazendo o papel deles, né, respeitando o protocolo médico, é preciso dizer a verdade ao paciente, para depois o paciente até não acusar o médico, é preciso lidar com a realidade concreta. Havia um médico, que era justamente o infectologista do meu filho, e ele só fazia olhar para mim. Mas havia tanto acolhimento naquele olhar, que no meio de todos aqueles médicos, enfermeiros, eu me sentindo perdida. Quando eu olhava para ele, eu sentia ele como a única pessoa que conseguia compreender meu sofrimento e que mesmo assim me incentivava. Ele não me enganava. Ele não dizia, mentira, seu filho vai ficar bom, é verdade que essa bactéria não mata todo mundo. Nada. Ele simplesmente olhava para mim e no olhar dele eu me sentia protegida, mais do que qualquer parente, porque ele tinha aquela tranquilidade de dizer apenas, eu reconheço a sua dor, eu compreendo o que você está sentindo. Para mim é o que ele dizia. E meu filho realmente, graças a Deus, sobreviveu. E 5 anos depois eu encontrei com ele e ele disse para mim, seu filho continua sendo o primeiro e o único que sobreviveu a essa bactéria. Então a gente observa que é pouca coisa, que não é tanta coisa como a gente pensa, que na verdade precisa apenas uma disponibilidade interna. Precisa olhar o outro como alguém que tem valor, como alguém que é nosso irmão, que é humano, porque todos nós somos humanos. Quem de nós não tem falha? Quem de nós não comete erros? Quantas e quantas vezes a gente se promete a si mesmo se consertar e não consegue? Nós não sabemos se para aquela criatura foi mais difícil. Nós não sabemos se ele está começando agora naquele aprendizado. Então a gente precisa ter essa abertura de tentar incluir aquela outra pessoa. Ele é meu irmão, ele é filho de Deus. Nós dois chegaremos à perfeição. Também ele busca a felicidade como eu, por mais equivocado que ele esteja. Em algumas questões a gente nem sabe. Eu posso achar que estou certa. E ele pode achar que está certo também. Quem está certo? Para a caridade isso não importa. Não importa quem está certo. Importa que ali tem alguém que precisa de mim. Importa que ali tem alguém que está num caminho e que eu preciso, se eu posso, eu devo ajudá-la a percorrer esse caminho. Cada qual tem sua dor e seu sofrimento, mas nada impede que eu seja aquela pessoa que traga algum lenitivo àquele sofrimento. Não precisa ser eu a pessoa que vai piorar ou que vai ignorar, porque o contrário do amor é a indiferença. Nunca foi a raiva, nunca foi o ódio. A gente pensa que é o ódio e a raiva, mas o ódio e a raiva é manifestação de um amor desorientado, uma confusão emocional, mas eu me liguei ao outro de alguma forma, senão eu não teria raiva. O contrário do amor é a absoluta indiferença. Então nós não podemos nos permitir, se queremos que Jesus seja alimentado dentro de nós, cresça dentro de nós não podemos permitir sermos indiferentes ao outro. Nós precisamos estar ligados. E numa outra parábola, Jesus vai nos ensinar também, porque quando ele fala de caridade, alguém, mal intencionado, pergunta a ele, e quem é o meu próximo? Quem é? Como é que eu vou saber quem é meu próximo? Porque tem gente também que argumenta assim. Quem é meu próximo que eu devo ajudar? Não estou vendo, em volta de mim. Ninguém está necessitando de nada. Não sei quem é meu próximo. E às vezes a gente diz também assim, eu conheço fulano, mas não sou próxima dele. Não tenho proximidade. E aí Jesus conta a história do homem que estava numa estrada, os ladrões agarraram ele, feriram, ele está ali moribundo, na estrada, abandonado, e passam diversas pessoas e ninguém para socorrer aquele homem. Passam inclusive religiosos, mas todos seguem. Apenas um homem passa e para. Se condói do estado do homem, ajeita ele e leva ele para a hospedaria onde ele está hospedado e pede ao responsável, dá dinheiro a ele e diz, cuide dele, para que ele fique bom e se recupere.
Aí Jesus pergunta ao homem que perguntou a ele o que é o próximo: quem é o próximo desse homem ferido? E aí ele responde: o que deu ajuda a ele. E com isso a gente percebe que também é de nossa responsabilidade tornar o outro próximo. Porque se eu passo indiferente a todas as pessoas, eu não vou ter próximo algum. Eu não vou ter como fazer caridade, porque eu estou indiferente. É minha responsabilidade encontrar no outro o meu próximo. Eu preciso fazer de cada um o meu próximo. Não só a minha família, embora às vezes nem na família a gente se encontra próximo. Às vezes tem algum parente distante, sofrendo, e a gente não está nem sabendo, porque a gente não se fez próximo. A gente não se percebeu como irmão, a gente não desejou ajudar, a gente não estava aberto. Isso é humano, mas nós precisamos transcender o humano, inclusive para compreender o outro. Então a gente precisa fazer esse esforço, que é um esforço que gera apenas a nutrição de Deus dentro de nós, gera apenas a nutrição da divindade. Nós precisamos alimentar o nosso lado bom, nós precisamos alimentar nossas qualidades especiais. Essa é a nossa tarefa. Se queremos um mundo de paz, se queremos um mundo onde não haja guerra, a gente precisa se nutrir de paz, a gente precisa se nutrir de esperança. A gente precisa trabalhar por essas coisas. Se a gente quer um mundo espiritualizado, onde a gente possa entrar como a gente entra aqui, tranquilo, confiante, não é verdade? Sabendo que ninguém aqui vai me ferir, sabendo que aqui dentro eu não estou sob ameaça, sabendo que aqui dentro todas as pessoas terão gestos mais delicados possíveis. Cada um de nós aqui vai oferecer o nosso melhor aqui dentro. Se a gente tiver uma discussão aqui, será diferente de ter uma discussão lá fora com um que a gente chama estranho. Porque aquele lá de fora a gente não coloca como nosso próximo. Mas aqui a gente oferece o melhor da gente. Então, tornar isso possível em todos os lugares e em todos os momentos. É um exercício, é difícil, não é fácil, porque nós somos humanidade. Nós viemos ainda lá da primitividade. Ainda temos os nossos instintos para lidar com eles. E não é fácil lidar com instintos. Até transformar eles em emoções, em sentimentos, em caridade, que é o ponto alto, o amor e a caridade é o ponto alto do sentimento, a gente vai levar tempo. Muitas vezes eles vão falar mais alto. A necessidade de defesa, a necessidade de se sentir melhor, né? Disputar, eu preciso mais. Eu estava assistindo na televisão um filme, a coisa que mais me chamou a atenção é que a família do ator principal, né, o papel principal, era a coisa mais importante para ele. Era um homem dedicado aos filhos, à esposa, um carinho muito grande. Mas o que estava fora da família não tinha para ele o menor interesse. E ele era capaz, eu se dizia capaz, de matar qualquer um que fizesse alguma coisa, levasse uma mágoa para sua filha, que dirá matar alguém, mas alguém que atrapalhasse essa felicidade que ele tinha ali, juntinho dele, com aquele núcleo familiar. Tão próximo para ele era só aquelas pessoas, não tinha ninguém mais próximo, né? O outro não era próximo. E quando a gente não traz o outro e não faz do outro o nosso próximo, nós corremos o risco de fazer do outro o nosso inimigo. Porque os Espíritos nos ensinam que não é só o bem que a gente... Não é só não fazer o mal. Não fazer o mal, a gente dá espaço para que o mal ocupe. Porque a gente precisa fazer o bem. Porque fazendo o bem a gente ocupa espaços. E aí fica sem espaços para o mal. No nosso psiquismo funciona da mesma forma. Eu preciso encher meus movimentos de paz, de bem, de caridade, para que eu possa preenchê-lo e não deixar espaços para o mal. Que o mal, se existe, existe. Que ele precisa se tornar consciente, precisa. Mas a ação do bem, com certeza, pode ocupar espaços e o mal pode não... E o mal não terá chance de penetrar onde existe o bem. Mas o bem precisa ser praticado. E aí a gente entra em outro aspecto também interessante. Porque Jesus disse, quando perguntaram a ele, qual o maior mandamento?
Ele disse: o primeiro e mais importante, amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração e com toda a tua alma. Já vemos que Deus exige tudo de nós. A gente não pode amar a Deus pela metade. A gente precisa amar a Deus completamente, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. E aí ele diz: e o segundo maior mandamento, que é semelhante ao primeiro, amar ao próximo como a si mesmo. Ele não só nos mostra mais uma vez o quanto é importante o próximo, porque amar o próximo é semelhante a amar a Deus. Então, nesse próximo, Deus está presente, como todo Criador está presente na obra de criação. Você olha um quadro, lê um livro, você distingue, já capta quem é o autor, porque ele deixou algo dele ali presente, que nos faz entender quem é aquele autor, compreender de alguma forma o que ele está nos passando e a sua própria identidade. Deus não seria diferente. Então, na sua obra, que somos nós, são a natureza também, os animais, somos todos nós, tem a sua marca. Tem a sua marca que diz: fui eu quem criei. Então, nessa experiência de amar o próximo, tem incutido essa lembrança constante de que somos obra do Criador, não eu, não você, mas todos nós somos essa obra. Amar ao próximo como a si mesmo é semelhante por causa disso. E aí a gente também tem que pensar: e eu posso amar ao próximo sem amar a mim? Se Jesus disse como a si mesmo, isso significa que não vai ser possível amar o próximo sem amar a si mesmo. E que amar a si mesmo também é semelhante a amar a Deus. Então a gente também vai ter que se dedicar a esta obra, que na verdade é uma dinâmica. Mesmo quando eu começo a fazer a minha caridade, quando eu começo a me interessar pelo outro, quando eu abro espaço no meu mundinho para considerar que existe um outro além de mim, que não são só os meus desejos, os meus interesses, os meus planos, os meus objetivos, mas há também um outro que tem planos, que tem objetivos, que tem interesse. Quando eu incluo esse outro ser, eu me abro também para novas perspectivas. Mas eu preciso saber que este outro também pode ser eu. E que eu posso estar tão ou mais necessitado do que esse outro. Jung tem um textinho que eu não vou saber repetir aqui, mas onde ele faz uma pergunta final assim: tudo bem amar ao próximo, fazer o bem a todos, mas se o pior de todos os piores, o mais necessitado, o mais ignorante, o mais criminoso dos meus irmãos for eu mesmo, como é que faz? Eu vou poder amar o próximo? Eu vou ter que me amar primeiro. Mas às vezes o amor a nós mesmos começa na prática da caridade. Porque em despertando para o sofrimento do outro, em sentindo de perto a necessidade do seu irmão, você vai fazer conexão com suas próprias necessidades. Se você se oportunizar, não ficar apenas projetando o meu irmão que precisa, que tem necessidade, mas olhar aquela experiência daquele ser humano como uma experiência humana, que todos nós fazemos parte. Todos nós passamos por isso. É muito humano ter raiva, é muito humano errar, é muito humano odiar. Tudo isso faz parte. Então, se eu me permitir olhar para aquele ser com este olhar, automaticamente eu vou saber quem sou e vou saber também das minhas dores secretas, aquelas que nem eu mesmo quero saber que existem. Porque às vezes é mais fácil a gente continuar andando, continuar vivendo, esquecidos de que existe dor dentro de nós, de que existe talvez não dor, mas necessidades, que eu também preciso de acolhimento. Às vezes a gente caminha na vida como super-heróis, pessoas fortes, determinadas, capazes de resolver tudo, e não nos damos conta que, evidentemente, vai existir no nosso psiquismo alguém frágil, que também vai querer encontrar uma outra pessoa que possa oferecer essa força.
Não todos os momentos, mas em alguns momentos. Então a gente precisa se dar conta também da nossa fragilidade, da nossa humanidade, dos nossos, entre aspas, defeitos, das coisas que nós precisamos melhorar em nós mesmos, do nosso sofrimento, e precisamos nos acolher. Precisamos agir exatamente como Jesus nos ensinou, ter caridade para conosco. Em vez de nos condenarmos pelas nossas fraquezas, porque não conseguimos ser o que queríamos ser, ou porque não temos o que não sei quem tem. E tem gente também que se acusa por não ser tão evangelizada, tão generosa, tão boa. Ah, porque eu não consigo perdoar. Por que que eu sou assim? Às vezes eu finjo que perdoo para mim mesma, não é para o outro. Mas lá adiante acontece uma situação, eu digo, tá vendo, mereceu, porque fez isso e aquilo outro. A gente não perdoou ainda. Ou às vezes a gente, na primeira oportunidade, fingindo que não quer nada, a gente vai lá e cutuca a ferida. Se lembra daquele dia que você fez isso, aquilo outro. A gente ainda não perdoou. Então a gente vai precisar se perdoar por não saber ainda perdoar. A gente vai precisar se perdoar por não ter fé suficiente. E no Evangelho tem uma passagem interessante, porque o homem pede a Jesus para curar seu filho e diz a ele assim: Senhor, eu tenho fé, mas aumentai minha fé. Porque a fé dele, ele percebia não ser suficiente. E muitas vezes, ainda mais que nós somos seres em evolução. Cada vez que a gente dá um passo de progresso evolutivo, a gente sente necessidade de coisas que a gente ainda não tem. Nós já construímos um lastro. Esse é bom aqui, neste momento, neste nível de compreensão. Mas se eu avanço um pouco, eu começo a desejar coisas, minha própria alma começa a vibrar em níveis mais altos e eu vou ter necessidade de fazer algumas transformações em mim. Então eu vou precisar ter compaixão, eu vou precisar me perdoar, eu vou precisar me consolar e cuidar de mim. Muitas vezes nós nos sentimos seres sozinhos, nos sentimos seres solitários. Essa é uma impressão da experiência de encarnar, da experiência de ter se tornado espírito individual. Porque antes nós éramos misturados, nós e Deus era a mesma coisa, porque nós ainda não tínhamos sido criados como seres diferenciados. Então quando a gente se separa, cada vez que a gente encarna, a gente experimenta também o sentimento de solidão, que é essa solidão produzida por esse afastamento. Nós nos sentimos afastados de Deus, mas nós estamos afastados dessa mistura. Nós agora precisamos estar conscientes para voltarmos conscientemente a Deus. Da mesma forma que toda mulher gera um filho em sua barriga, e os homens também experimentam essa gravidez de alguma forma, aquela criança ali está misturada com a mãe dela. Ela nasce e ainda está misturada com os pais. Ela não sabe quem ela é. Ela não sabe o que é que ela tem para fazer. Ela não se compreende, ela não tem uma identidade. E ela vai crescendo e vai construindo, até ela descobrir que ela é ela e os pais são os pais. E ela vai amadurecendo. E na idade adulta ela consegue compreender a história dela. Assim somos nós. Nós também nos separamos. Então esta solidão aparente pesa em nós. Então nós precisamos buscar o outro. Talvez por isso que todo o Evangelho nos diz que todo o processo evolutivo envolve a experiência de relação. Foi isso que Jesus nos ensinou quando estava no mundo. Toda a orientação dele está voltada para a grande questão do relacionamento. E o relacionamento não é aquele apenas íntimo da família, mas o relacionamento com a humanidade inteira. A relação enquanto espíritos encarnados, enquanto espíritos filhos de Deus, que precisamos nos reconhecer, que precisamos novamente nos lembrarmos. Então a gente precisa desenvolver. É na relação com o outro que eu aprendo o amor. É na relação com o outro que eu tenho a oportunidade de praticar a caridade. E a caridade, às vezes, mais difícil é aquela caridade com a própria família. Às vezes, as brigas constantes, os desentendimentos, há diferentes pontos de vista. Porque o inimigo que a gente vê raramente é mais fácil. De ano em ano, ou como diz o povo, de caju em caju eu encontro com ele, posso suportá-lo, ou posso evitá-lo também. Não gosto dessa pessoa.
me faz mal, quero ele longe de mim. E nunca mais eu vejo, estou tranquila. Mas às vezes é aquele parente próximo, né? Às vezes também um vizinho, ou parente próximo ainda é mais complicado. Você não pode se livrar. Você não pode simplesmente dizer, nunca mais eu vou ver. Porque ele vai estar presente ali. Então esse talvez seja a grande oportunidade de treinar a nossa alma, de conseguir vencer as nossas limitações e ver que existem outras possibilidades de ver a vida. Que existem outras possibilidades de se conhecer o outro. Que existem formas diferentes de ser. Que existem formas diferentes de ser. Então a gente pode tomar isso como uma grande experiência e como um grande exercício de caridade. Vamos escutar fulano. Vamos nos colocar no lugar dele. Como é possível pensar dessa forma? Como é possível entender dessa forma? Por que ele acha que fui eu que faço mal? Por que ele acha que sou eu que estou errado? De repente ele pode ter uma forma diferente de pensar. Por que não aceitá-la e não incluí-la? E se não for uma forma que eu considere uma forma correta, uma forma avançada, eu tenho que compreender que ele está no processo evolutivo dele. É até ali que ele pode caminhar. Agora, se eu posso chegar junto e oferecer a ele uma nova forma de ver mais ampliada, eu faço isso, aí eu estou ajudando a ele e a mim. E às vezes a caridade, ou a ajuda, né, caridosa que a gente presta às pessoas próximas, no sentido não às vezes, mas muitas vezes também financeiro, mas também no sentido psicológico, às vezes a gente faz de uma forma que magoa o outro. É diferente você chegar para uma pessoa, um parente, uma pessoa que esteja necessitada de dinheiro, pegar e jogar o dinheiro na mão. Tome, você não sabe cuidar do seu dinheiro, está aqui, estou lhe dando esse dinheiro. É diferente de dizer, e aí, meu amigo, como é que estão as coisas? O que você está pensando para resolver sua situação financeira? Posso lhe ajudar de alguma forma? Ou até simplesmente entregar. Eu conheço uma criatura que ela, quando ela sofreu uma série de dificuldades mesmo, uma pessoa próxima a mim, o marido dela desempregado, ela desempregada, todo mundo na maior necessidade, e ela tinha vergonha muito grande de pedir ajuda, inclusive porque ela tinha vivido uma boa situação financeira antes. Então ela tinha vergonha de pedir aos amigos. 3 amigas mais próximas a ela faziam mercado para casa, faziam também para ela, iam visitá-la, entre aspas, sentava na cozinha e deixava a sacola com os alimentos. Sentava na sala, conversava e ia embora. Quando ia embora, ela via que estava lá a sacola com o mercado. Então ela nunca se sentiu humilhada, mas muito pelo contrário, muito agradecida. E logo que teve oportunidade, se recuperou, tentou também oferecer a essas pessoas isso. Então existem maneiras sutis de ser caridoso. Existem maneiras sutis de ajudar o outro que não humilha ele, que não questiona ele, nem a própria fé. Quer dizer, cadê coisa menos caridosa do que chegar para um irmão que pertence a outra fé e dizer, você precisa ir para o Espiritismo? Se você fosse, sua vida estava melhor. Não é caridoso isso. O que eu posso lhe ajudar? Vamos orar, meu irmão. Quer orar? Vamos orar a sua Bíblia. Vamos orar da sua forma. Qual é o problema? Isso não muda as minhas convicções. E aí sim ele vai poder compreender, talvez, que o Espiritismo, a religião que eu tenho, esteja por detrás da minha forma de agir. E aí ele pode até se interessar. Mas se ele não se interessar, não tem nada a ver, porque a gente sabe que Jesus nos ensinou que é fora da caridade que não é a salvação. Então nós precisamos nos tornar todos irmãos, precisamos encontrar essa experiência de se sentir próximo ao outro, precisamos nos colocar disponíveis para ajudar o que está precisando, sabendo que estamos ajudando Jesus e alimentando Jesus dentro de nós. E precisamos também cuidar de nós mesmos, pedindo a Deus que ilumine as nossas consciências, que nos torne pessoas cada vez mais acessíveis aos planos superiores, para recebermos inspirações sobre as nossas vidas e vivermos de cada vez mais de formas dignas e de forma que nos leve sempre a Deus. Que Jesus nos abençoe a todos e nos dê um bom sábado.